Olá, nesse quinto episódio a gente vai falar sobre inspiração. A gente trouxe uma convidada muito especial que eu acabei de conhecer pessoalmente, mas ela já era uma inspiração no Instagram para mim. Por coincidência ou não, quem me apresentou foi a Lívia. Quando eu descobri tudo que eu estava passando no ano passado, ela falou: você precisa conhecer a Nara. Obrigada, Nara, por estar aqui com a gente hoje. Obrigada a vocês pelo convite, gente. Primeiro, acho que vamos começar contextualizando. Quem é Nara? Quem é Nara? O que come, o como dorme, como do que dorme. vive. Como vive? Quer contar um pouquinho dessa história, Nara? Vamos. Bom, obrigada pelo convite. Eu amo bater um papo, ainda mais com vocês. 2017, eu sou ruim de tempo, de cronologia, a gente estava falando, bem. então vamos. Minha filha com 10 meses, eu sempre tive o sonho de fazer uma cirurgia de redução de mama. E aí eu esperei ter um filho, ter outro filho, falei, agora não vou mais ter filho, amamentar, então minha filha com 10 meses, falei, agora eu vou fazer minha plástica, tão sonhada plástica que eu tinha desde os 15 anos. E aí no exame pré-operatório da plástica, eu tinha 34 anos, eu descobri um câncer de mama. Logo que eu descobri, o médico já pediu um PET, ele falou, tá estranho, acho que tem alguma coisa a mais aí. E descobriu mamografia ou Mamografia. ultrassom? Mamografia. Você não sentia nada? Dor, apalpava? Estava amamentando. Não, eu tinha um nódulo, mas desde os 15 anos eu tinha esse nódulo que eu acompanhava apalpando. E não tinha crescido de tamanho. Eu estava fazendo acompanhar, eu estava grávida com ginecologista, então vivia. Então, estranho falar, não sei te dizer, mas não tinha nada de anormal. Mas eu tinha um nódulo ali desde os 15 anos que eu acompanhava. E aí não tinha nenhum outro sintoma, tá? E foi na mamografia. Na mamografia, e aí eu lá fazendo o exame, aí a própria pessoa que estava fazendo o exame já falou, Ai, é desesperador isso, né? Você fala, o quê? O que é essa cara? E eu sou uma pessoa muito perceptiva para reações, né? Então, eu falei, alguma coisa errada. E eu fui antes do trabalho, na hora eu mandei mensagem pro meu marido, eu falei assim, amor, tem alguma coisa errada, porque ela tá mandando repetir, ela tá com uma cara estranha, mas ela não falava nada, e ela mandou repetir 3 vezes, eu vou mandar lá para outra unidade para verificar, e ele tem um primo que é mastologista, referência no assunto, ele falou, putz, vou ligar pro Gui, aí ligou. Na hora, o Gui acessou, eu tava isso tudo já no laboratório. Nossa. O Gui acessou, ligou pro Fernando e falou assim, olha, não gostei do que eu tô vendo. Ai, meu Deus. Pega ela e vem pra cá. Aí, meu marido saiu do trabalho, me pegou, fomos no consultório, e aí ele falou, agora já vou, no mesmo dia, vai fazer ultrassom com não sei quem, já pediu PET, já pediu tudo. Então, assim, em 3 dias, isso foi dia 9 de maio de 2017, em 3 dias eu já tinha o diagnóstico completo. E você estava trabalhando nessa época? Tava na CIA. Nossa, pode falar. Pode. Que loucura, né? Na CIA. Nós trabalhamos juntas. E foi daí que a gente foi antes, na verdade, a gente trabalhava junto, eu e meu marido, na CIA. Sim. Aí ele me deixou para fazer o exame, foi trabalhar, só que eu não voltei mais. Demorou, assim, aí dali fiz cirurgia, fiz um monte de coisa, quimioterapia e tal. Em 3 dias tinha diagnóstico completo. Então, era câncer de mama com metástase no fígado já. Já tinha metástase. Já tinha. Você nunca sentiu nada? É que daí agora a gente fica procurando e associando. Eu tinha uma dorzinha aqui na lateral. E todo mundo fala, né, que tumor no fígado não dói. Não sente. Até hoje o médico bate o pé. Mas aí eu fiz a químio. 2 sessões de químio, já não sentia mais a dor. E eu tava com uma dorzinha. E o meu tumor era colado, ele ainda é, porque tem um resquício colado na parede do fígado. Então, pode justificar a dor que eu sentia. Entendi. Mas você no nunca dia a dia, imagina. às vezes a gente não liga, ela é uma coisa, né? que assim, faria eu ir no médico. Não, uma dor, que você fica ali, tô bebendo pouca água, sabe? O rim um pouco mais carregado, você não entende muito.
E eu sou muito chata para dor, então, assim, eu sinto qualquer coisinha, eu sinto dor. Se eu for com qualquer dor, eu for para o hospital, eu vivo no hospital. Então, e aí eu tive já diagnóstico com metástase. E você fez a cirurgia ou você começou com a químio? Comecei com a químio por conta da metástase no fígado. No fígado. Então, o protocolo seria começar com a químio e depois cirurgia. Eu não fiz mastectomia, né? Porque no meu caso já é sistêmico, então não tinha ganho eu fazer uma cirurgia gigante, super invasiva, tendo uma coisa que já está. Você tirou o tumor do seio depois da químio do fígado? Eles tiram um quadrante só para ver se ainda tem alguma célula cancerígena. Tá. E aí eu tirei. Mas daí aí voltou ao longo dos anos, aí já fiz mais 2 cirurgias, que daí volta, porque sobra alguma coisinha, e volta, a gente retira. E eu não sei se você viveu isso, mas, bom, quando eu descobri o meu câncer, várias pessoas falaram: fala com fulana, fala com Beltrana, fala com a Nara, né? E não só você, a gente tem muitas amigas em comum que citaram seu nome, porque eu acho que nesse momento que a gente descobre, não tem como não pensar na pior coisa, né? Meu Deus do céu, eu estou com câncer, eu posso morrer, por mais que seja no começo, ou se seja num caso, né, que já tem metástase, uma coisa ruim passa pela sua cabeça. E quando eu olhei para você, e você sempre sorrindo, bronzeada, com cabelo, eu olhei e falei, nossa, eu não acredito que ela está passando, ou passou pela mesma coisa que eu estou passando agora. Então, eu acho, e eu acabei me conectando com outras mulheres, e mulheres que vieram até mim, porque alguém falou, segue a Flora, porque ela tem um olhar mais positivo, ela está passando por isso. Você se conectou com várias mulheres nesse momento também? Muitas, porque eu acho que a gente vai buscar referência, inspiração, né? Porque naquele momento você fala assim, ferrou, tipo, acabou. Então eu tive esse momento. Quando veio o diagnóstico da metástase, eu lembro na hora, eu abracei meu marido, eu falei, agora a gente precisa se preparar, porque ele trabalha pra caramba, 2 filhos pequenos, minha filha com 10 meses, meu filho com 1 ano e pouco. Falei, como é que você vai dar conta? A cabeça já foi assim, prática, né? Vamos resolver. Como é que você vai dar conta com 2 crianças e tal? Isso foi no momento. Depois eu fui vendo que vou buscar inspiração, vou buscar meninas, e achei meninas que estão há 10, que tinham 20 anos, vivendo com câncer metastático, super bem, com qualidade de vida. Aí eu falei, talvez não seja bem assim. Talvez ele não precise tocar sozinho. Talvez ele não vá tocar sozinho. Acho que eu vou ficar aqui por mais tempo. Então, eu acho que é muito importante a gente buscar essas histórias, sabe? A gente fortalece, né? Fortalece, que não é... E a Ná fez num momento que o Instagram não era o que é hoje, rede social não era o que é hoje, ela contou dia a dia da doença dela, entendeu? Ela postava, e daí é o que a gente falou muito aqui, o quanto isso traz muita energia positiva, e gente que tá ali com você, que você nem vê, você não sabe quem são as pessoas, elas falam, você não sabe quem você está influenciando, né? Eu tô aqui, tô torcendo por você, nossa. Então, assim, você num momento que nem era o que é hoje, né? Porque foi 2017. Mas eu lembro que eu acho que nesse momento que eu saí da CA em 2014, né? Então, assim, eu acho que a gente ficou assim. Eu acho que em algum momento a gente se viu no primeiro passo. Foi, a gente se encontrava direto no primeiro passo. Instagram, alguém comentou comigo, nossa, Nara, não sei o quê. E daí eu fui te seguir, daí eu lembro que eu voltei tudo. Falei, não, peraí, eu preciso... Peraí, que eu me perdi, eu preciso entender o que aconteceu aqui. Daí eu lembro dos posts, eu lembro da touca de gelo, o post dela sobre a touca. Você raspou o cabelo? Nossa, a história do cabelo é foda pra mim. Então, pra ela, a gente falou no episódio que a gente falou um pouco da Flora, ela falou assim, primeiro eu pensei que eu ia morrer, na segunda parte eu pensei, meu cabelo vai cair. Eu não quero perder o cabelo, né? Acho que o cabelo, e eu até comentei que hoje ele faz mais falta pra mim do que quando eu raspei, porque quando eu raspei, eu já tinha programado que o primeiro tufo eu ia raspar, eu nunca cogitei não raspar, mas eu tava vivendo o processo da cura. Agora que minha vida meio que voltou ao normal, né? Voltei a trabalhar, tô fazendo monitoramento, falta um cabelo. Aí ali hoje se arrumando, e eu vi ela mexendo no cabelo,
E eu assim, vamos pôr o fone. Eu falei, vamos pôr o fone. Mas eu fiz esse penteado dela. O problema é teu. Agora o fone ajuda a gente. Ajuda porque preenche, né? E aí eu acho que hoje eu sinto mais falta, porque eu me arrumo e parece que eu não estou arrumada. Eu posso estar com uma roupa incrível, eu posso estar com uma maquiagem incrível, eu ainda não estou arrumada. Então, o cabelo não foi uma decisão difícil, mas é algo que hoje ainda é um resquício, assim, que é um lutozinho, assim, sabe? Gente, o cabelo para mim foi muito cabelão triste. Sempre tive. Nossa. Sempre, a vida inteira tive cabelo comprido. E o cabelo, para mim, eu nem sei explicar o apego que eu tinha. É assim, é muito louco. Você vive uma doença, né? Uma coisa que ameaça a vida, uma coisa, sabe? Tipo, sério, um tratamento pesado. E o que pega é o cabelo. Eu tinha até vergonha, mas o que pegava era o cabelo. O meu maior medo, desde o diagnóstico, era raspar o cabelo. Mas naquele primeiro momento, eu fiz com a touca. E segurou bem. Eu perdi aqui e perdi aqui. Então, eu não precisei raspar. Eu conseguia disfarçar com grampo, com tiara, tal. Então, quem me via, e eu continuei trabalhando, continuei com a vida normal. As pessoas não percebiam de cara o que estava acontecendo. Exatamente. Eu acho que essa interação de você, né, no mundo executivo, entrar numa sala de reunião, tal, virava um detalhe, porque ninguém visualizava, e eu também não visualizava. Então, eu passei, assim, eu completei 8 anos agora de tratamento até 2023. Não, foi 2023 que eu raspei, foi ano passado. Foi ano passado. Não, até 2024, sem precisar raspar o cabelo. Sendo que foi o meu maior medo lá atrás. Então, E aí eu tive que trocar o medicamento. Eu faço quimioterapia até hoje, a cada 21 dias. Então, assim, é pro resto da vida. E você vai fazer quimio pro resto da vida? Vou, graças a Deus, se Deus quiser. E tá funcionando. Eu tive que trocar o medicamento porque o meu não estava funcionando mais. Ele voltou ao longo desses anos em vários lugares. A gente vai tratando. Mas a gente foi quando eu mudei pro prédio. E eu tava naquele... talvez foi uma das vezes que voltou. Não, foi a vez passada, que daí eu acho que você teve que eu troquei o medicamento. Isso, quando você trocou o medicamento. Porque eu tava num medicamento que eu tinha uma super qualidade de vida, não caía mais o cabelo, e eu ia tratando pontualmente, mas chegou uma hora que realmente o médico falou, não tá segurando mais, antes que fique pior, vamos trocar. E aí, quando eu troquei, hoje eu faço uma quimioterapia bem mais forte, que cai o cabelo. E aí... Pegou. É muito triste o cabelo cair, né, na área, assim. Eu lembro que eu tenho um vídeo meu no Instagram, que eu passo a mão assim no cabelo, e a hora que eu olho aquilo, dá para ver assim no meu olho a tristeza, porque eu nunca quis ter o papel de vítima, eu nunca quis ser coitada. E cair o cabelo me lembrava a doença o tempo todo. Então eu falei assim, eu não sou essa pessoa. Aqui quem manda sou eu. Eu tenho uma frase que a Ali gosta, que é: você escolheu a pessoa errada. Você quer me derrubar? Você não vai conseguir. Você quer tirar meu cabelo? Eu vou raspar antes. E aí, aquele dia foi muito triste, porque eu falei, eu tô usando a touca, vai que não cai muito. Vamos segurar mais um pouco, mas aí você vê o travesseiro, você vê o cabelo. E você não sabe onde vai chegar, né? Você não sabe onde vai chegar, é a incerteza. Eu falei, não, eu vou raspar. Era dia 30 de dezembro. Eu falei, eu vou começar o ano de um jeito novo, né? E aí... eu já tinha na minha cabeça que eu iria raspar, então foi mais fácil. Caiu o primeiro tufo, eu vou raspar. Eu acho que quando você... Não sei se eu vou... segurando. Não sei se eu vou... Vamos esperar mais um pouquinho. Você fica naquela corda bamba, vou ou não vou, você fica vivendo, porque o momento de... a decisão de raspar, às vezes, é libertador. Porque você tá sofrendo aquele do tufo e muito desesperador. Eu não... Como eu não sabia se, porque é diferente, tem algumas quimioterapias que é isso, cai e fica na hora, fica, né, tipo, sem nada. Ela foi 6 meses, eu troquei em julho, eu raspei no carnaval de 2024, eu troquei em julho de 2023 e raspei no carnaval. Então foram 6 meses, que daí quando eu raspei realmente não tinha mais nada ali, eu tava ridículo, assim, tipo, sabe? Eu tava me apegando, Porque poucos fios, né? Poucos fios, e eu tava me apegando a uma coisa. Mas você colocou, né? Eu lembro que a gente se encontrou num jantar, que você tava com cabelão, assim. Eu falei, gente, como tá ali? Daí você falou, era um lace. Então eu tava tentando, porque daí tava ficando ralinho, aí eu coloquei. Eu tava me apegando, assim, hoje eu olhando, eu falo, não precisava.
Mas era a sua história, né? Como tinha que ser para você chegar aqui pra eu hoje. chegar nesse momento. E aí, a hora que eu raspei, mas foram 6 meses sofrendo essa queda e tentando me apegar, vamos usar lace, vamos usar peru, vamos usar isso, vamos usar aquilo. E aí chegou uma hora que quando eu raspei, eu respirei, foi libertador. É libertador. Nossa Senhora. E o primeiro banho, né? Que você fala, ai, gente, vou tomar banho, não vai cair nada, não vai acordar e não ver mais aquele monte de cabelo. E aí é muito louco, né? Porque daí eu fui pesquisar. Eu queria entender esse meu apego com o cabelo, sabe? Me incomoda, né? Diante de tanta coisa tão mais importante, por que eu sofro tanto? E o budismo tem uma tradição, né? Dos budas rasparem o cabelo, né? Quem segue a religião, doutrina, eu não entendo muito, mas que tem muito dessa história do apego à vaidade, né? Que o ato de você raspar o cabelo é um processo de desapegar da vaidade, né? E de você se atentar aos valores que realmente importam. Então foi importante para mim passar por esse processo. Foi muito importante, mas eu sinto ainda. Eu queria meu cabelo. Mas seu cabelo é lindo! É muito lindo. Uma coisa engraçada que a Flora falou quando a gente, eu não lembro qual episódio foi, mas assim, que ela mudou o estilo dela para se adequar ao cabelo. E eu lembro muito de você, assim, porque você fica meio Roxette, assim. Fala assim, calma, qual a estética? Coisa romântica. Não é você pôr um vestidinho de florzinha que teve um dia que eu me olhei e falei, eu tô parecendo o Elton John, sabe? Tipo, uma coisa meio, sei lá, meio, nada combina com nada ali. Eu falei, não. Então, quando eu ponho, assim, um preto, um vinho, uma jaqueta, uma coisa mais moderna, rocker, mais assim, rock, né? orna mais, tem uma harmonia. Agora, às vezes, eu ponho uma roupa e falo, gente, isso não me pertence mais. Não, só bota. 2027 eu uso esse vestido de novo. Primeiro eu vou montar o look. Primeiro eu penso na bota. Eu vou pôr a bota. O que vai, Joana? O que vai combinar? O que vai combinar? Como eu tinha cabelão, eu sempre tinha uma coisa mais sensual, tal. Então, só que daí eu não me sinto mais, né, sensual. Aí eu fui buscar um estilo mais com personalidade, mais rocker. Total. Muda muito, né? Não, você tem que fazer adaptar. O negócio, adaptar. Ser presença ali, falar, é o que temos. Então eu tenho uma amiga que falou uma coisa tão bonita para mim, ela assim, pensa que você tá à beira de um penhasco, né? E aí você vai cair ali e vai se espatifar ali embaixo, mas aí vem alguém e fala, eu te tiro daqui, mas em troca eu quero o seu cabelo. Óbvio, na hora, tá aqui. Quero sair não quero cair do penhasco, né? Mas eu acho que é algo que a gente vai vivendo e vai digerindo, né? Não é uma coisa tão papum. Não é que você se vê ali à beira do penhasco da noite para o dia. E para mim foi super importante ter a estratégia traçada. Eu não sabia que eu ia fazer químio. Então, eu descobri muito cedo, por conta da mutação, que eu já sabia que eu tinha. Já sabia que tinha? Já sabia, eu estava monitorando já a mama, mas eu ia tirar a mama de maneira preventiva. Eu tirei os ovários, aí eu ia tirar a mama, sei lá, esse ano, talvez. E aí eu vinha monitorando, então peguei muito cedo. A minha cura se deu na cirurgia, que eu fiz a adenomastectomia. Porque tirou tudo. Mas era um triplo negativo. E aí o protocolo é químio, porque você não sabe se escapou, né, uma célula ou não. E aí eu tava na expectativa, então se eu tô curada, meu médico falou que eu tô curada, vai que a onco fala que não precisa da químio. Aí eu lembro do meu irmão falando, é um triplo negativo, não tenha essa expectativa. Não, mas eu tenho. Teu irmão é médico? Não, mas meu irmão... ele tinha o triplo negativo? Não, meu irmão trabalha na área da genética, ele mora nos Estados Unidos, e ele descobriu o BRCA, e por conta disso a gente fez o teste para descobrir. Então ele já tinha estudado muito sobre o assunto, e aí ele já sabia, né, se for um tipo, se for outro. Então eu lembro que ele foi deixando as coisas assim muito soltas, e à medida que eu ia trazendo, as notícias nunca eram as melhores, eu lembro do olhar dele, assim, sabe? Porque ele já sabia, ele já tinha estudado. Putz, um triplo negativo, assim. E o triplo negativo, eu lembro que ele perguntou, você sabe se é triplo negativo? Eu falei, não, acho que ainda não saiu a biópsia e tal, e eu fiquei com esse nome na cabeça. Quando você pega, e não é que nem gravidez, que é tá grávida, não tá grávida, não vem, você tem que pôr no chat. Super complexo, carcinoma, não sei o quê, aí veio estrógeno, progesterona, negativo, nananã, negativo.
Aí quando eu li, eu falei, nossa, tem 3 negativos. Aí, e são os hormônios. Aí meu mundo caiu. 3 negativos, liguei para ele. Eu falei, é isso, fala, é isso. Aí ele falou, é. E aí, assim, eu fui descobrindo, então fui vivendo tudo isso de pouquinho em pouquinho. E aí eu falei, não, então, se eu for fazer a químio, esse vai ser o meu protocolo. Mas eu até o último momento achei que eu não ia fazer. Que minha médica falou, não, seu caso foi especial. A gente cólica de neném, bem. Você fala assim, não, meu filho vai ter cólica. Não vai ter cólica. Imagina, meu filho vai ser... Vou dormir à noite, vai ser tranquilo. Então, assim, eu acho que é um processo. E por mais que a gente se inspire, né, em outras pessoas, em outras histórias, que eu acho, assim, a coisa mais bonita que tem é quando a gente acaba se inspirando ou apoiando uma mulher sem conhecê-la. E você teve esse papel, né? A gente tem muitas amigas em comum e todas te indicaram e falaram, não, você tem que olhar para o que a Nara está fazendo, porque a situação dela é uma situação muito difícil, ela está dando um show. E muitas vezes, a gente que se expõe no Instagram, né, Li, muitas vezes a gente ouve... se expõe demais. Total. A sua cura é silenciosa, você não precisa mostrar para os outros. Mas eu ajudei tanta gente. Gente, não tem. Então, assim, para mim já valeu, tá ótimo. A balança é positiva. Muito mais. E faz bem para você falar no Instagram? Não faz bem? Quanto mais eu falava, mais eu me curava. Exatamente. Para mim foi isso. Então, assim, tudo bem. Se fosse você, eu como estava trabalhando, eu ouvi um conselho, uma pessoa da empresa falar, não fala para ninguém e tal. Aí eu fiquei com isso, só que eu queria falar, porque era tão surreal o que eu estava vivendo, que eu precisava falar. E também, na verdade, foi uma espécie de diário, que eu falei, tá bom, se tudo der errado, tanto que eu mudei o nome do meu Instagram, depois eu já voltei, porque vai dar tudo certo, já tá dando tudo certo, com não certeza, preciso desse plano, mas deu. eu falei, meus filhos não vão lembrar de mim. 10 meses, 1 ano e pouco, tá, se viver 5 anos, eles não vão lembrar de mim. Aí eu criei o Prazer Mamãe, que é tipo prazer, eu sou mamãe. E aí eu ia contando, por isso que é tipo meio que um diário. Então eu ia contando. Tem a primeira, a segunda, tem tudo. Tudo que eu tava passando e também como que eu enxergava a vida. Sabe meus valores? Que a gente tem pra oportunidade de eu quero contar a minha história sobre a minha ótica, não sobre alguém contar sobre mim, né? E sobre essa história do tipo assim, ei, todo mundo tem problema, mas bora, vamos levantar, vamos fazer o que tem que ser feito, porque eles vão ter problemas na vida, todo mundo tem. Então, como eu acredito e os meus valores em relação a isso, eu queria passar para eles, e eu não sabia se eu ia ter oportunidade. Então, eu criei o Prazer Mamãe, e por isso que eu fui contando a jornada. E para mim foi um espaço de desabafo, de troca, me fez muito bem. E com certeza eu devo ter ajudado uma outra pessoa no caminho. Com certeza. Eu estou aqui dizendo que a minha... Eu também, você acha? Imagina, eu super me inspirei. Então, mas olha que loucura, você vivendo tudo que você estava vivendo, você ainda ter essa preocupação com o futuro dos seus filhos. É muito louco, né? Como a gente gira 10 mil pratinhos é o que eu falei, você tem que ser forte até que não tenha ninguém para ser forte para você. Você tem que fazer. Então, é o que você falou, né? Eu tenho que estar aqui. Eu tenho que estar aqui. Eles já perderam um pai, eles não podem perder a mãe. Então, vamos girar esses pratinhos. Então, vamos fazer. E você teve, assim, porque a gente estava falando muito, assim, da gente teve, assim, uma hora que a gente olhou e falou assim, eu quero encarar isso de uma outra maneira. Eu não quero me entregar. Você lembra, assim, de ter tido, por exemplo, essa hora, eu vou contar no Instagram, tipo, eu vou fazer um diário para os meus filhos. O turning point aí? E porque, assim, eu sei o quanto você vive bem. Por mais que você tenha as questões, a gente já teve várias conversas sobre isso, mas assim, eu sei o quanto você tem prazer em viver, o quanto você aproveita a sua vida, enquanto você e o Fernando criaram ali uma dinâmica de tipo de vida que, nossa, tipo assim, apesar dos vinhos, é hoje, então assim, a gente vai viver hoje. Então, assim, teve ali esse turning point, assim, do dia que você falou assim, cara, eu não vou me entregar. Cara, que foi muito assim, tipo, dia seguinte, eu vou te falar, eu tive o diagnóstico de câncer de mama com a metástase, eu virei para o Fernando e falei assim, e aí, o que vamos fazer? Eu falei, quer saber? No dia seguinte, juro por Deus, eu falei, eu não sei se eu tenho 1 ano, se eu tenho 3, se eu tenho 5, se eu tenho 30, mas de verdade, você também não sabe, você também não sabe, né? Meu marido também não sabe. Eu falei, cara, é muito louco que, assim, a gente fica chorando, preso por uma coisa que eu nunca tive garantia. Ninguém tem. Ninguém me falou que antes do diagnóstico que eu ia viver 100 anos.
por que eu tô chorando uma coisa que Sim. nunca ninguém me deu garantia? Sim. Eu não perdi É nada. a única certeza, na verdade. É que a gente tá vivo, e quem tá É. vivo um dia não tá mais, é isso. Então, assim, agora Mas que eu eles toquei, te eu deram falei... um prazo, assim? Não, e eu pergunta, foi a O primeira médico pergunta. deu um prazo pra você? Nunca falou, tipo... Nunca. Primeira pergunta, não sei, você fez essa pergunta? Não, o meu foi muito no começo, então assim, eu sabia, Que ia apesar ficar de ter esse tudo medo, eu bem, que ia sabia virar um que, processo. que talvez eu ia perder um monte de coisa, mas que eu ia sair, assim, estava muito no começo, né? Então, eu sabia que eu estava garantida, vai, Mas a gente não tá garantida, que ia ser um processo né? ruim, mas que não ia te matar naquele Exato, momento. exato. Isso. Eu não, quando eu recebi diagnóstico de metástase, a gente já, 8 anos atrás, Foi por no mais Google. que já tinha... É. Não, Google eu tô fazendo hora extra, já era para eu ter morrido há 3 anos atrás, segundo o Google. Era 5 anos a sobrevida. Eu perguntei, foi a primeira pergunta que eu fiz, quanto tempo eu tenho? Ele falou, não tenho como saber. sei lá, não tenho a menor ideia. Por que isso? Porque cada corpo é corpo, cada tratamento é um tratamento, e a medicina avança absurdamente. Sim. Então, eles nunca me deram uma resposta. E aí eu parei de perguntar, porque eu cheguei à conclusão que, assim, é isso, ninguém tem resposta. Independente se você está vivendo um tratamento, uma doença ou não. A gente, né, tem lá o nosso jantar ali, que, né, você estava passando por um momento. Exato, eu tinha um diagnóstico que... Uma sentença, exato. pode dizer assim, né? A gente tomou todos os vinhos. Seu marido não, tava tudo ótimo. Tava tudo bem. Então, quando eu me toquei, foi literalmente no dia seguinte que eu falei assim, não tenho resposta, eu de verdade nunca tive garantia de nada, mesmo antes disso que eu ia viver muito mais, então se eu tenho 1, 3, 5, 30, cara, eu vou fazer desses os melhores anos. Sim. E faz, né? Esse exemplo do jantar de vocês acho muito legal, porque traz muito o conceito da felicidade, né? Do agora, do presente. A gente estava ali falando do livro, eu assim, acho legal total, vocês vinho, mencionarem, assim, de como vocês foram felizes e como aquele momento marcou, né? A gente foi jantar na casa da Nara para conhecer o prédio e tal, era uma ideia de mudar para o prédio dela, daí ela fez um jantar pra gente e tal. Isso foi uma semana, acredito. Acho que foi. Não foi nem 7 dias, eu acho que não foi nem 7 dias. Não, foi antes. sexta, daí de sexta a sexta, uma semana, 2 dias depois. Então foi 9 dias, 9 dias antes. E daí a gente estava conversando e o Fernando mostrando os vinhos que ele tinha comprado na Itália. Esse vinho aqui eu comprei, eu tô guardando para uma ocasião, E daí o Cello, né, marido da Flávia, falou, lá em casa não tem essa não, eu não guardo todo vinho. Dia a dia. Todo dia a dia, a gente comemora, e daí sei lá em que, né? A Fernanda, porque tava uma delícia o jantar. Nossa, um brie maravilhoso, a comida, tudo, as crianças brincando e tal. Aí a Fernanda falou, quer saber? É verdade, a vida é agora. Mas ele não abriu ele abriu uns 3. Nossa, esse exemplo é marcante. Ele abriu 3 vinhos esse dia, entendeu? E a gente bebeu, e foi uma delícia, papapá, e assim, ali, né, talvez... Foi o último jantar, assim, porque na segunda ele operou, então, assim, foi, entendeu? E foi muito significativo, por conta do vinho, por conta de que a gente não tem certeza alguma de nada. Foi simbólico para todos nós, acho que a gente comenta até hoje, assim, aquele momento que a gente viveu, porque teve essa discussão sobre a vida é agora, para que a gente vai ficar guardando coisas para uma ocasião que talvez nunca possa chegar, como foi o caso. A gente tá ali, todo mundo teoricamente saudável e tá tudo bem, nada vai acontecer, eu não sei tanto, então a gente sempre vive, e na verdade ninguém tem certeza de nada. Exato. Então foi muito simbólico E depois eu fui morar lá, né? Fui ser sua vizinha. E depois mas eu acho que na vida, às vezes o dia a dia atropela a gente não consegue ter esse mindset o tempo todo, né? De aproveitar. Os seus filhos estão ali pedindo atenção, a gente tá falando de energia, e às vezes a gente tá trabalhando e não sei o quê. E assim, e se amanhã isso não existir mais, por qualquer que seja a situação? Mas você sabe, né? que lá em E como casa... a gente busca isso o tempo todo para a gente tentar estar presente e aproveitar o momento. O André fala, às vezes, lá em casa, assim, quando as crianças começam a reclamar. Não sei o que da comida, não sei o que da internet, não sei o que. Imagina se amanhã você acordasse sem tudo aquilo que você reclama.
Tipo assim, se tudo que você reclamasse hoje, amanhã não tivesse na sua vida mais. Então, assim, é um exercício da gente pensar, entendeu? Não, é difícil a gente aplicar no dia a dia, a gente o tempo sabe, todo, né? O tempo todo, mas é importante a gente sempre fazer essa reflexão e trazer essa reflexão para as crianças também. Sim. Eu trago bastante. E falando em crianças, como que você contou? Bom, seu filho tinha 1 ano, você falou. 1 ano e pouco, e minha filha à medida que eles foram entendendo, eles sabem. O que eles sabem? Nossa, sabe tudo, sabe que eu tenho câncer, eles falam, até eles falam numa boa, porque minha mãe tem câncer e tal. Foi muito orgânico, né? Porque isso, eles eram muito pequenos, eu não lembro de eu ter tido. Ter tido a conversa, né? Há 8 anos eu faço quimioterapia a cada 21 dias. Eu faço exames a cada 3 meses. Então, faz muito parte da minha vida. Mas foi um choque para os dois raspar o cabelo, porque eu nunca tinha raspado. Então, eu lembro que no carnaval do ano passado, quando eu raspei, meu filho não conseguia, minha filha, o olho dela encheu de lágrima, me abraçou, falou, você tá linda, tal. Meu filho não conseguia olhar para mim. Ele não conseguiu olhar, foi um choque para ele. Foi assim. Imagina. Aí, então, acho que até chegava na escola depois e eles me abraçavam e falavam, porque minha mãe tem câncer, sabe? Acho que querendo justificar por que ela tá careca, né? Sabe que eu conversei com eles, né? E eu já tinha contado que isso poderia acontecer. E aí, no dia que eu decidi raspar, eu pedi para eles passarem a mão no cabelo, né? Eu fiz um vídeo, assim, que eu falei, esse vídeo só eu vou ter, né? Uma coisa que eu quero guardar, assim, para mim. E aí, eles viram. Eu queria que eles vissem o que estava acontecendo, meio que para justificar. E eles foram comigo. Eles rasparam, então a Maitê cortou um pedaço, né? Vai cortando, não raspa tudo de uma vez. E a Maitê até hoje, ela fala, eu sinto falta do seu cabelo. E na escola, isso era dezembro, daqui a 1 mês ela volta às aulas e como é que eu vou entrar com ela na escola? Vou de lenço, vou de boné, não vou entrar, mas tem medo sozinha. Deles ficarem com vergonha, né? E eu até comentei em um dos episódios, assim, eu entrei na escola com ela já acostumada, as amiguinhas vieram, Maitê, abraçaram, a hora que olharam para mim, deram um passo para trás. E aí eu abaixei. Eu falei, deixa eu contar uma história para vocês. A tia Flora tá doente, ficou doente, agora eu tô tomando um remédio que o cabelo cai, a Maitê acho que parece um cacto, que tava já espetadinho, né? E aí fui tratando, a criança é muito pura, né? Muito ingênua, assim. Então, a minha atitude ali era pela Maitê, eu queria que fosse uma coisa natural, eu não queria que os amiguinhos... não pode falar do assunto, não pode falar e tal. E em nenhum momento eu deixei de ir nas festinhas, na escola, na reunião. Em nenhum momento eu quis disfarçar a minha condição. Eu não quis usar peruca. Porque eu imaginei, você chega em casa, tira a peruca, skin, Flora, eu. Aí toca a campainha, opa, calma aí, não posso atender. Eu não queria ter mais um problema na minha vida, sabe? E de administrar. Incômodo. E esse calor, né? Enfim, então... É isso e vamos enfrentar. Assim. Mas vocês têm uma assim, eu depois, né, é difícil para mim equilibrar o quanto eu sou dura com eles e o quanto eu acho que a vida já foi dura demais. Vocês têm essa dificuldade, assim? Eu acho que a Flora falou uma coisa que gente, eu trato as coisas com muita assim, naturalidade. A vida vai ter coisa dura. Sim. É só a gente não dar tanto peso. Sabe? Tipo, eles sentem que eu do cabelo, mas é isso. Precisei raspar. Não, mas eu lembro que no aniversário do Felipe, no primeiro ano, né? Não foi nem no aniversário. A gente foi viajar e tal, e eu quis levar eles para Portugal, para ver um amigo. Falei, vamos, né, dar um mais parecido, assim, a gente, né? Vamos viajar e tal, conhecer outros lugares. E quando a gente tava na viagem, ele começou a falar que ele queria comprar um PlayStation lá em Portugal. Vamos ver, porque o tio João falou que era barato, não sei o quê. Eu falei, Felipe, não tem como levar. E daí meu tio virou pra mim, me chamou no canto e falou assim, Lívia, eu dou o PlayStation. Tipo, vamos comprar. Eu falei, não, tio. Tipo, não é assim. Ele não é o dinheiro. Não é isso. Tipo assim, eu não posso... Ele achar que é porque ele tipo está assim, sofrendo, só porque ele está sofrendo, então, agora assim, ele vai ter isso. Essa, né, é difícil, assim, você...
Óbvio que você quer dar. Você quer dar, porque você quer... Não, e eu acho que o que você fez tá certo. Não é? Você não falou nem não, nem sim, mas você tava ali assim, onde é mais barato? Com quem quer? Não, eu falei, vamos no aniversário, a gente dá. Eu falei, no aniversário dele, ele ganha, você a gente teria dá. Que conduzir mas de uma forma gente... que você já conduziria antes. E vocês, eu não sei, assim, por exemplo, às vezes eu fico assim, numa briga. Eu falo, poxa, olha tudo que a gente já passou. Sabe, tipo, vocês não... como é que vocês podem se importar com isso depois do mas que a gente viveu? Mas sabe o que eu acho, Li? Eu acho que assim, a gente se põe... Essa reflexão, ela é válida. Ela é válida, não é? Sim. Tudo bem você colocar para as crianças. Tá bom, eles não têm maturidade, parece que você quer jogar o peso para eles, mas é válida essa reflexão. Importante você colocar. A vida é assim, né? Não dá para mentir. Eu lembro que quando eu contei para o Theo tem 10... Eu perguntei para ele, né? Eu contei, ele falou: câncer? Nossa. Aí eu falei, então, mas o câncer que a mamãe tem é um dos mais fáceis de serem tratados. E eu descobri muito cedo. Para Maitê, ela fala, legal, o que é isso? Né? Então, assim, são conversas diferentes. Sim. E eu nunca quis esconder, eu nunca quis o dia da químio, o dia que eu tava mal, eu sempre fui assim programada, olha, nos próximos dias a mamãe vai ficar na cama, eu preciso da ajuda de vocês, mas eu nunca tive esse pensamento de tentar recompensá-los, né, eles passaram, o presente que eu dei para o meu filho foi colocá-lo numa terapia, porque eu falei, acho que ele já tá passando por muita coisa, eu acho que ele precisa de uma ajuda profissional, nesse momento. Então, assim, teve a questão do divórcio recentemente, aí a mãe, né, tá doente, enfim. Então, eu preciso que ele tenha ali uma válvula de escape, mas eu nunca tentei compensar, assim, então agora vocês podem dormir a hora que vocês quiserem, que agora vocês podem comer doce, agora... Sim. E acho que a rotina foi o que mais me ajudou a superar, porque a gente tem o nosso luto, a nossa dor, o que quer que seja... E a gente tem também a dor dos nossos filhos sofrendo pelo que está acontecendo, né? Então é muito difícil, assim, administrar todos esses sentimentos. Eles foram, assim, a única coisa que mudou muito, assim, é que eles foram para minha cama, né, os dois. Então eles ficaram 1 ano dormindo comigo. Que é uma memória boa gostoso, também, né? Gostoso, Lá na frente você vai falar, que delícia. Era gostoso. Tudo que eu faço de errado não tem nada a ver por conta do câncer. Eu faço um monte de coisa errada. Meu filho dorme na minha cama. A gente erra mais que acerta. Eles comem doce durante a semana, usa celular mais do que deveria, nossa, mas não é por conta de compensar. Eu acho que a gente não tem que compensar, eu acho que a gente tem que tratar as coisas com naturalidade e verdade, com franqueza, com verdade. Quando tá triste, quando, sabe, assim, quanto antes eles forem expostos é que eu falei, assim, como que eu lido com os problemas da vida? Eu quero ensinar vocês, porque vocês vão ter problemas também na vida. É o que você falou do exemplo, né? O exemplo arrasta. Eu lembro que quando acabou minha químio, o Theo entrou no meu quarto, sentou na minha cama e falou, mamãe, eu tenho orgulho de você porque você não é coitadinha. Você foi muito corajosa. Mas e toda vez era isso que eu queria mostrar. Eu chorava, eu tinha os meus momentos vulneráveis e tudo bem. Mas, assim, 80% do meu tratamento, do meu tempo, eu tava, vamos lá, eu tenho que fazer isso, eu tenho que não sei o quê. Você vê, né, como são as coisas. Porque até nisso, eu lembro de ser uma reflexão para mim, assim, do tipo, putz, eu não quero cair na frente deles. Eu não posso cair na frente deles, né, tipo assim, eles não podem perder a mãe também, Mas, ao mesmo tempo, cara, como é que minha mãe não tá sofrendo? Sabe? Tipo assim, nossa, mas minha mãe não... Então, assim, tá tudo bem? Não, e talvez... Exato. Entendeu? Então, assim, poxa, isso eu lembro que assim, na minha cabeça era... E eu confesso, assim, eu não chorei muito, assim, na frente deles e não chorei muito mesmo, assim, sabe? Porque eu falei, né, tipo, não tive, vai lá, senta, chora, fica ali um tempo. Não, vem... Mas é a tua forma de lidar com a tristeza. Você veio cair na avalanche na minha cabeça. O fato de você não chorar não significa que você não tá triste. Não, sim, só que é difícil, eu ficava muito com esse questionamento, sabia? Eu vou... Poxa, mas assim, será que eles vão achar que eu não tô sofrendo? Que louco, é muito louco, não tinha parado pra pensar. Não, eu pensava, daí eu... Mas teve esse questionamento alguma vez, você acha, não? Não teve, eu acho, assim, eles levaram... assim, eles nunca se me vitimizaram por causa disso. Tipo assim, olha o que aconteceu comigo, olha, eu sou uma criança, que não sei o quê.
Eles lembram dele com alegria, eles dão risada, eles, lembra aquele dia, o dia da bicicleta, sabe? Tipo, alguns dias pontuais, assim. Não ficou muito na cabeça deles as datas, então, tipo assim, pra mim é um dia muito, sabe que dia é hoje? Não, eles não sabem. Mas, assim, nunca teve, assim, você tá muito feliz, assim, óbvio que, assim, quando eu, né, nesse período, assim, eu saía mais com minhas amigas, né, a gente fazia jantar lá em casa, então, assim, eles, ao mesmo tempo que estavam dormindo comigo e tudo mais, eles sentiram que eu dei uma descolada, tipo, né, saía final de semana, até quando comecei a namorar o André, tipo, quarta-feira eu saía pra jantar com ele, final de semana, não sei o quê. Então, eu acho que teve isso, mas assim, não teve esse questionamento, tipo assim, nossa, minha mãe não tá sofrendo, não sofreu o suficiente que eu acho entendeu? Que ela tinha. Mas que é uma questão que a gente mesmo já falou aqui, que não só dos filhos, mas é uma questão da sociedade, né? De olhar para você e falar, nossa, mas já? Não, o julgamento ele vai vir o tempo todo, né? Ai, raspou o cabelo, não raspou o cabelo, tá com cara de doente, não tá com cara de doente. Tá falando na internet, eu não tá falando na internet. Eu tenho uma conhecida do Instagram que ela, quando sai, ela passa batom vermelho, ela põe brincão, assim, ela tá a mais do que ela é. Mas ela tá se sentindo bonita, ela perdeu o cabelo, ela tá perdendo os cílios. Ela tem licença poética, é isso que eu falo. A pessoa tem licença, pode fazer o que ela quiser. Teve uma conhecida que virou e falou assim, quando tava espetadinho, falou, mas você vai deixar espetadinho assim? Porque raspado fica mais bonito. Eu pensei, né? Não falei nada. Vamos fazer no seu? Quando for o seu, você deixa do jeito que você gosta. Mas assim, eu perdi o ovário, eu perdi o útero, eu entrei na menopausa da noite pro dia. Exato, eu perdi o conceito de família, eu perdi as mamas, eu tô perdendo meus cílios, minha sobrancelha, minha autoestima, meu cabelo, eu tô falando, eu tô trabalhando. E assim, de verdade, o meu cabelo, eu vou deixar crescer até ele chegar. Eu vou cortar a hora que eu quiser e quando ele chegar no tamanho que eu quero. Mas são os comentários que sempre vão existir, assim, né? Os julgamentos. Tinha uma amiga minha que trabalhava comigo, que quando ela casou, todo mundo, quando você casa, todo mundo, mas nossa, vai por véu, nossa, mas vai casar de branco, nossa, mais longo, nossa, mais curto. Ela falava assim, já casou, né? Quando foi, bom, fez o que quis, então agora é minha vez. É igual maternidade, né? Vai dar chupeta, não vai dar chupeta, vai dar eu lembro que eu falava, tinha uma tia minha que eu falava assim, já teve filho, né? Chama tal, né? Então assim, agora deixa deixa comigo. Não, gente, julgamento sempre vai ter, é só a gente escolher o que fazer com o julgamento. E eu acho que nós três aqui, a gente tem algo em comum, que é se inspirar outras pessoas, né, no Instagram, e foi uma feliz coincidência ter, assim, você aqui participando desse projeto. Eu e a Lívia, a gente fala muito do Empodera há muito tempo. Sim. E te conhecer pessoalmente, porque você me ajudou muito, Dara, muito, assim, em vários momentos, e olhar hoje para você, ver que você tem um cabelo curto, mas que é um cabelo lindo, que já te deixa, assim, né, feminina, do jeito que você mencionou que você se sentia antes, assim, uma mulher poderosa. Então, eu acho que ser feliz, para você ser feliz, você precisa ter coragem, né? Coragem de se expor, coragem de fazer aquilo que você quer, que você acredita. E a gente espera que a gente também possa inspirar outras pessoas aqui com esse episódio, né? Queria te agradecer mais uma vez. Obrigada a vocês. Vocês que me inspiram muito, muito, muito. E eu não podia perder a oportunidade desse bate-papo delicioso. Ai, passou muito rápido. Então, esse foi o nosso quinto episódio falando sobre inspiração. Não se esqueçam de se inscrever no canal. O nosso link, tanto para o Spotify quanto para o YouTube, está na bio do nosso Instagram. Até a próxima!